Olá, boa tarde, começando mais um HQ Companhia e depois de muito tempo, finalmente a gente está no ar. A gente teve um monte de problemas semana passada, aqui a região ficou sem luz e quando voltou uma fase só, aí a TV não funcionava, acendia algumas coisas, outras não, foi um... E a gente brigando com todo mundo aqui, com o pessoal da técnica para tentar resolver, e o problema era lá fora com a Eletropaulo. Mas finalmente a gente está de volta e para compensar você por todo esse transtorno que você teve sem aquecer esses quase um mês aí sem programa, eu trouxe logo dois convidados de uma vez, né? E eu tô com dois convidados sensacionais. Eu tô com o Lilo, que é um dos responsáveis por uma fantástica coleção que está saindo pela Nemo Editora. Ele fez Tempestade e fez a adaptação de Sonhos de uma Noite de Verão. E no meu outro lado, eu tô com o Alcimar, que é responsável por uma... Eu vou deixar ele dar detalhes. É mais fácil ele explicar direitinho, porque ele tem muito mais bagagem para falar, que é uma exposição que está acontecendo agora aqui em São Paulo, para você que é de fora e puder vir, venha, porque realmente vale a pena. Está nos últimos dias, termina no comecinho de agosto, então vale a pena você correr para cá. Eu vou começar com você, Alcimar, já que o teu negócio é mais rápido, né? Vamos lá. Fala um pouquinho da exposição, como é que é, o que foi, qual a proposta da exposição, o que tem na exposição. Bom, a exposição chama HQBR 21, ela é um projeto que a gente começou lá no Sesc Belenzinho há pouco mais de um ano, a pensar isso e dar ali o contorno que ia ter. A princípio começou lá com o Núcleo da Imagem da Palavra, que é uma parte da programação cultural do Sesc Belenzinho, para pensar a linguagem dos quadrinhos. E aí convidamos o Paulo Ramos, que é um pesquisador, um jornalista especializadíssimo aí na área, e para pensar junto com a gente a curadoria da exposição. A ideia da exposição é olhar, o título diz um pouco, apesar de ser meio cifrado para os não leitores de quadrinhos, né? A ideia da exposição é olhar para essa produção nacional dos últimos 10 anos. Entender quais foram as principais linhas de criação, por onde um pouco esses artistas caminharam e quais foram as escolhas que eles seguiram. Então a exposição está dividida lá em 3 eixos, né, que são, no nosso entendimento, os 3 eixos que ganharam mais força nessa década, que é a produção de novela gráfica, né, então é o eixo de narrativas, de grandes narrativas, a produção independente, que tem aí, enfim, gente do país inteiro, e a produção de tiras para a internet. Então é o eixo de web tiras. E ao todo lá tem mais de 40 trabalhos na exposição inteira, com novela gráfica, produção independente, tiras nas TVs para as pessoas verem as tiras lá que circularam, trabalhos originais, estudos, tem todo tipo de material lá. Porque é uma coisa bem interessante, porque assim, o HQCIA vai fazer 7 anos agora em outubro. E uma coisa que eu venho batendo na tecla já tem um certo tempo, já tem pelo menos aí uns 3 anos que eu venho falando isso, que a HQ Nacional já criou uma cara, já tem a sua denominação, como a italiana tem o seu fumetti, como o japonês tem o seu mangá, como o americano tem o seu comics. A gente tem uma cara nossa HQ tem uma cara, ela já se definiu, ela já não é mais uma cópia do que se vê por aí. A gente tem muito do nosso humor, que é uma característica do brasileiro, o humor. O brasileiro faz piada com desgraça, né? Ele é especialista em fazer isso. Eu lembro da morte do Ayrton Senna, um grande ídolo brasileiro e tudo, não só por causa do esporte, mas levou o nome do país para fora e tudo. E assim que ele morreu, 10 minutos depois já tinha piadinha circulando, né? Então o brasileiro tem esse senso de humor mais mordaz, mais sacana, que é uma coisa que faz parte, e eu vejo muito isso nas produções de um tempo para cá, né? Criando uma cara, saindo dessa coisa. A gente sabe que o Brasil não tem esse perfil cultural de super-herói, então quando a gente faz super-herói faz de sacanagem, né? Tipo o Homem Grilo do Cadu Simões.
que é sensacional. Eu caí na besteira de ler aquilo no metrô e eu vim me esborrachando de rir. Né? Então, esse trabalho desses últimos 10 anos, você percebeu essa mesma coisa ou eu estou viajando? Eu acho que tem uma coisa de criar um universo brasileiro, sim, de quadrinhos. O termo história em quadrinhos, que é um termo que foi cunhado no Brasil, ele, na minha opinião, é o melhor termo para falar sobre quadrinhos. Né? Uhum. Porque o comics fala de um tipo de quadrinhos, a banda desenhada fala de um tipo de quadrinhos. Todos os termos que foram aparecendo ao longo do período ali, da formação da linguagem e tal, falam mal sobre o que é, falam de uma coisa só. O História em Quadrinhos diz muito bem o que é, pegando tudo, desde a charge até a novela gráfica. Sim, tudo História em Quadrinhos. Mas a parte essa questão, eu acho que tem duas coisas que você falou. Acho que essa última década, primeiro, existe uma coisa muito intensa da produção de quadrinho brasileiro, sendo os brasileiros os autores. Sim. No sentido mais completo mesmo, de que é o momento do quadrinho autoral brasileiro. Sim. Por mais que a gente tenha tido experiências autorais o quadrinho é muito... O quadrinho no Brasil remonta à origem da linguagem, do século XIX. Exatamente. Então, a gente sempre teve experiências muito intensas, muito interessantes, mas eu acho que existia uma coisa fundamental que era a construção de mercado, de como é que esse negócio estava estruturado. E hoje essa coisa já é diferente. Então, antes de pensar nesse momento do quadrinho brasileiro, comparando com o quadrinho europeu ou estadunidense, de falar assim, então, antes fazíamos, na década de 70 tinha lá uma coisa que era muito, a princípio, rebocada do que estava vindo dos Estados Unidos, então os caras estavam fazendo lá o terror aqui, mas era quase o mesmo terror que estava sendo lá. Sim. Eu prefiro, ao invés de fazer essa comparação direta, ir para um outro caminho. Comparar esse quadrinho brasileiro hoje com o quadrinho brasileiro de antes. E aí eu acho que a gente começa a sacar o que é esse quadrinho brasileiro. Assim, de entender isso que você falou mesmo. Quando vai para o super-herói, vai para avacalhar. Ou vai para falar de uma realidade, que, se não pela chave do humor, mas que tem muito mais a ver com problemas que são naturalmente nossos. Assim. Fico pensando... O Diomedes, que é que está na exposição, inclusive, a trilogia do acidente do Mutarelli, é um thriller policial, é um thriller de ação, que não tem muito a ver com o nosso universo, mesmo na literatura, por exemplo, não é muito o nosso tipo de história. Mas não dá quando você lê o Diomedes, você fala, pô, isso aqui é muito nosso. Sim. Porque você saca que é aquele detetive meio... Né, é o policial que faz aquele bico e tal... É um outro... E eu acho que essa é uma peculiaridade, assim. Para além... E tem o humor do Mutarelli ali, que é aquele humor ácido do Mutarelli, que é genial. Exatamente. Que algumas pessoas têm dificuldade de perceber que é humor. Exatamente. Eu acho genial. Mas olhando para esse panorama geral, eu tenho a impressão um pouco isso, assim. Que a gente avança na linguagem mesmo, de falar assim, estamos começando a escrever um capítulo importante na história dos quadrinhos mundiais, e esse capítulo é brasileiro. É a primeira vez na história do quadrinho latino-americano que o protagonismo é brasileiro, não é argentino. Exato. A nossa produção hoje é muito mais intensa, muito mais sofisticada, inclusive, do que a produção argentina de hoje. Então, eu acho que essa é uma... Para além de falar das obviedades dos grandes expoentes do quadrinho brasileiro, eu acho que a produção geral é muito boa. E isso está lá na exposição de alguma forma. Assim. Você falou do humor só para não perder a coisa, né? Quando se fala de humor, principalmente para o não leitor de quadrinhos, você está falando um pouco de tira também. Né? E aí é legal você ver que a produção nacional de tira não é só humor. Né? Você pega um cara como Rafael Sica, que é um negócio completamente experimental, surrealista. Não é piada, embora ele pegue essa lógica da tira. Assim. Então acho que a gente está escrevendo um momento importante agora, com essa o que é esse quadrinho brasileiro, qual é a cara, quem está fazendo o quê. O fato de ter novela é muito novo também, né? De ter novela gráfica é um negócio muito recente. Sim. E por falar em novela gráfica, eu tô com um responsável por novelas gráficas, né? Na verdade, 2 grandes adaptações literárias, que é o Lilo Parra, que está aqui comigo, e
que é um grande exemplo disso. A literatura, aquela literatura, eu não sei vocês, mas eu sempre adorei ler, mas muita gente achava um saco ler aqueles livros na época da escola. Você tinha que passar as férias lendo o livro para fazer prova em agosto. E eu sempre falava, não, eu não gosto, mas eu lia rapidinho, porque eu sempre gostei. E eram livros de aventura, né? Porque na época de ginásio, que eu nem sei como é que chama hoje. Ensino médio. Ensino médio. E eu sempre lia, mas falava para todo mundo que eu não gostava de ler. Porque todos os meus amigos falavam que eu não gostava de ler. E aí eu sempre ia bem nas provas, falava assim, não, eu dei uma lida por cima, deu sorte de eu ter lido passagens lá que caíram na prova, foi só isso. A literatura hoje está chegando aos quadrinhos. Isso está trazendo o leitor de volta, né? Está fazendo com que a molecada leia, aprenda a gostar de ler, aprenda a conhecer os grandes clássicos da literatura, né? E não é de brincadeira que o projeto do Serbeck, dessa coleção do Shakespeare, é trazer toda a obra do Shakespeare em quadrinhos, né? Que é uma coisa que as pessoas precisam conhecer, né? Um grande mestre da literatura mundial. E um dos responsáveis por essa adaptação é o meu convidado, que tem outros milhões de outros trabalhos, né? Não é só isso, né? Também. Esse ano está sendo bem bacana. Legal. Vai sair coisas nos mais inusitados lugares, assim. Além de um novo álbum pela Nemo, não do Shakespeare, mas está adaptado do universo de 20 Mil Léguas Submarinas em parceria com o Will. Camiseta, devidamente paramentado. E a gente estava falando exatamente disso. Você já tem o quê? Pelo menos uns 10, 12 anos de carreira já, né? Não, eu sou novo nos quadrinhos. O lance era outro. Na verdade, eu sou oriundo do teatro. Tá. Né? Eu tenho uma carreira de 20 anos no teatro, 10 delas num grupo bem bacana chamado Teatro Popular União Ilho Vivo, que já é um grupo que já vai fazer aí completar 50 anos. E eu era ator de teatro, eu gostava de teatro, eu gostava de encenar, eu gostava de ir pra rua, de me apresentar, e sempre fui um leitor de quadrinhos. Mas uma hora começa a subir a idade, aquela coisa toda, né? Você começa a cansar, falei assim, cara, eu preciso dar um tempo, dar uma descansada, e resolvi sair um pouco do teatro. E quando eu resolvi sair do teatro, falei assim, o que eu vou fazer da minha vida? Aí criei um blog para escrever sobre quadrinhos. Aí uma coisa começou a levar a outra, virei amigo do Serbeck antes dele ser editor da Nemo, daí a gente começava a trocar correspondência. Aí no belo dia ele falou assim, pô Lilo, você fazia teatro, né? Eu falei, você fazia? Ele falou assim, você conhece Shakespeare, né? Eu falei assim, conheço. Ele falou assim, se eu dissesse para você que eu vou ser editor de uma editora que está entrando no mercado de quadrinhos, você toparia? Eu aceitei na hora, né? E foi assim que eu acabei entrando. Então eu estou no mercado mesmo de quadrinhos há 3 anos e meio. Tá. 3 anos e meio. Mas como escritor você já tem mais tempo? Eu escrevia com teatro, eu fazia parte da comissão de dramaturgia do teatro. Então eu tinha bastante experiência com texto teatral. Tá. Né? Li isso durante minha vida inteira. Por isso que não foi fácil, mas foi relativamente familiar adaptar Shakespeare. Sim. Aliás, não sei como as pessoas não tiveram essa sacada antes, porque as peças de teatro elas são assim muito palatáveis, elas são uma linguagem muito próxima de roteiro de quadrinhos. Sim, então fica muito próximo de se adaptar a peças de teatro. E fica bacana, fica gostoso, fica divertido de ler. Então eu acho bem legal essa coleção da Nemo de ter trazido Shakespeare com um público que está acostumado com quadrinhos, uma geração que não vai ler Shakespeare no original. A gente vai ter essa ilusão. Né? Ler aqueles Veloé, Amaloé, não vai. Então, essa coisa de trazer Shakespeare para esse público, pelo menos para ter contato com as obras, e a fidelidade das obras também, essa coleção ela é bastante fiel ao texto original, ela adapta a linguagem para um novo tempo, para uma linguagem mais acessível, mas ela não desvirtua o texto. Então isso é bem legal, e então trazer isso foi muito bacana. E você que pegou o bonde já andando nos quadrinhos, que você falou que você tem 3 anos e pouco trabalhando só com quadrinhos, mas como leitor você já deve ter conhecido o mercado... Alfabetizado com quadrinhos, né? Então, desde a década de 70. E como que você vê o quadrinhos de hoje comparado com quadrinhos que você lia há 5, 6, 7, 10 anos atrás? Aí tem algumas divisões. Foi meu pai que me trouxe para o mundo dos quadrinhos. A gente ia na feira,
Feira livre. Hoje isso pode parecer estranho para a molecada, né? Mas naquele tempo as feiras livres tinham barracas de quadrinhos. Sim, eu lembro disso. É, eu comprei né? muito quadrinhos. Muito, era que era um muito jeito que a minha barato. mãe fazia de eu ficar quieto. Sim, eu desconfio que meu pai também, mas enfim. E ele me levava às bancas e me comprava de tudo. Disney, Mônica, e nessas eu comecei a ler Calafrio. Né? Calafrio que tinha gênios do quadrinho nacional, né? Tinha o Colonese, tinha o Colin, não só Calafrio, Espectro também, que trazia muitas histórias do Shima. E eu comecei a ter contato com essas histórias. Então, hoje, quando eu comparo o que eu lia quando criança e o que eu leio hoje, o que eu vejo os meus amigos produzindo hoje, cara, eu fico muito feliz, muito. A produção nacional está muito consistente. E como vocês comentaram agora há pouco, ela já está com cara nossa, né? Exatamente. Ela já está com uma cara legitimamente brasileira. Isso é muito bacana. O mesmo eu não posso dizer dos comics, que eu também tive aquela fase de super-heróis, né? Eu acho que todo mundo teve. Então hoje, quando eu leio quadrinhos de super-heróis, eu fico meio assim, eu falo assim, tá muito chato, são sagas intermináveis, tem que ler 46 volumes, 52 agora, não 50. Tem que ler 52 volumes para entender a história. Não, para. Eu gosto de uma coisa mais simples, quadrinho como era antigamente, o gibi, né? Que as pessoas liam aquele prazer, que saía com um sorriso no rosto, que gostava de ler, que te transportava daquele mundo real para um mundo mágico. Sim, né? sim. Então, essa coisa de transporte é muito bacana. E eu acho que os quadrinhos hoje estão trazendo isso, os quadrinhos nacionais, nos mais variados sentidos. Você tem quadrinho para criança, você tem quadrinho infanto-juvenil, você tem quadrinho para adulto, você tem quadrinho bom, quadrinho de qualidade, uma coisa assim, comparável aos mercados europeus, por exemplo. Você pega uma edição europeia e pega uma edição nacional hoje, compara as duas e fala assim, coisa sensacional. Exatamente. Tá pau a pau. Exatamente. Entendeu? Então exatamente. Isso é muito bom. Eu estou vendo um respeito muito grande das editoras, né, com o leitor hoje. Principalmente essas editoras que estão trazendo um material mais para a livraria. Então, ele é capa dura, um papel muito melhor, impressão muito melhor, um trabalho de cor, né, fantástico. Então, as editoras estão respeitando muito. E eu quero deixar uma pergunta com você, Elcimar, com relação ao mercado. Pelo que eu vi, você, até por causa dessa exposição, você acabou virando um estudioso do mercado de quadrinhos, né? Na verdade, essa exposição foi... Quando a gente começou a pensar, ela tinha um quê de... Para além da vontade do Sesc de entrar na pesquisa da linguagem, ela tem uma coisa de um projeto pessoal, porque eu sou quadrinista. Então eu já conhecia essa turma do quadrinho independente, eu fiquei parado uns 3 anos, mas lendo avidamente quadrinhos. Tá. E conheci uma turma já. Eu acho que tem uma coisa aí, eu já tinha um pouco essa pesquisa por conta do interesse na linguagem, e aí por conta da exposição, né, de sentar com o Paulo e com a Juliana, que é a colega lá do Sesc que estava fazendo a curadoria, né, que fazia esse núcleo de curadoria, e das coisas que a gente não conhecia, ir atrás, então vamos descobrir, vamos saber quem que é esse cara. Teve coisa que entrou na exposição que foi lançado aos 47 do segundo tempo, assim, porque a gente estava fechando o eixo da exposição e aí me sai um álbum como Desistência do Azul. E aí você fala, bicho, é um erro, um negócio daquele tamanho, com aquela envergadura, não está lá, presente entre as 15 grandes narrativas da última década. Então a gente fez essa pesquisa muito intensa, assim. Só retomar esse ponto que você falou do mercado e tal, tem uma coisa legal que o Lilo estava comentando, desse quadrinho de você ler e falar, velho, isso aqui, cara, isso é muito legal. Né? Terminar a história lá, e essa história das banquinhas que tinham na feira, cara. Pô, cansei de trocar revista em banquinha de feira, ia lá na feira... 2 por 1. 2 por 1. Eu lembro que eu peguei a Wolverine número 1 numa dessa lá, dei, sei lá, umas 2 lá do Batman, eu nem gosto do Wolverine, mas eu achava que aquela revista merecia alguma atenção. E eu acho que essa coisa da banca, onde a maioria dessa geração que hoje está fazendo quadrinhos foi criada, durante muito tempo ela, de alguma forma, segurou a produção nacional por esperar que a produção fosse também uma produção de banca. E eu acho que hoje começa a parecer que não é isso, que essa produção é uma produção que vai para outro lugar. Ela não vai para a banca de jornal. Ela vai, até acho que um pouco, mesmo a produção independente, ela não está destinada à banca de jornal. Ela vai para essas comic shops, ela está indo para um outro lugar.
Então eu ainda não sei do ponto de vista do mercado para onde esse negócio vai. Mas eu tenho dúvida de se ele vai para a banca, com exceção de algumas poucas, por exemplo, as experiências da Turma da Mônica, as experiências que são mais, que têm uma venda muito maior, que vão para a banca e que circulam muito bem. Eu não sei o quanto certas novelas, por exemplo, podem ir para a banca. Então eu acho que essa coisa do quadrinho ter virado um pouco um item de livraria, se por um lado diminuiu o público, que isso é um fato, né? Chiclete com Banana vendia 150 mil exemplares na banca de jornal. Não é um exemplo recente, década de 80, não é um negócio, né, da era de ouro. Você fala, não, um negócio agora, aqui, 20 anos atrás. Se por um lado Chiclete com Banana vendia 150 mil exemplares em banca, hoje uma revista com a mesma qualidade da Chiclete não vai vender isso na banca. Então essa migração para a livraria eu acho que acabou dando um pouco uma mudada na forma do quadrinho. E eu acho que tem um pouco a ver com como o quadrinho vai passar a ser feito. Eu acho. A gente está jogando tarô, é meio isso. Mas é que tá. Eu concordo com você, mas o leitor de quadrinhos também envelheceu. Esse cara que comprou Chiclete com Banana 20 anos atrás, hoje ele tem 40, 50. Exatamente. E eu não sei todo mundo, mas eu me senti meio órfão, porque eu não conseguia mais ler super-herói da maneira ávida que eu lia. Eu leio ainda muito super-herói, eu tenho umas sagas, personagens que eu gosto muito, roteiristas que eu gosto muito, que eu acabo acompanhando. Mas eu tenho procurado ler quadrinhos mais adulto. Eu tenho lido muita adaptação literária, né? Mesmo porque a maioria dos livros eu já conhecia, eu já tinha lido anteriormente, eu queria ver como é que ele tinha ficado no quadrinhos. E eu estou vendo que esse leitor que está voltando, porque hoje nós temos 24, 25 ou 26 editoras, eu não tenho certeza do número, que publicam quadrinhos. Há 14, 15 anos atrás nós tínhamos duas. Era Globo e Abril. Né? Então, eu não sei se diminuiu tanto assim. Diminuiu-se as tiragens, mas você tem... hoje, se você for numa banca de jornal boa, que recebe praticamente de tudo, você não sai de lá com menos de 100 revistas. Se você for um leitor ávido que lê mangá, lê quadrinho europeu, lê super-herói, você lê de tudo, você não sai de lá com menos de 100, 150 revistas. Eu acho que o fato de ter aumentado muito e essa é uma característica fundamental desses últimos 10 anos, né? De você poder olhar para a produção e falar assim, você tem história que é de terror, você tem história que é policial, você tem... E do jeito nosso de contar, não é aquele terror, né? Eu adorava também pegar Calafrio, Spectre, mas tinha uma coisa muito baseada lá na Contos Estranhos americana. Então, eu acho que hoje você consegue olhar para essa produção nacional com gente fazendo muitas coisas e coisas muito diferentes entre si. Dá uma amplitude de gênero muito maior. Agora, pensando acho que em termos numéricos, acho que esse é um estudo que precisa ser feito. Mas eu acho que o leitor não aumentou o número de leitores de quadrinhos, mas seguramente os leitores de quadrinhos de hoje não são os mesmos que eram antes, porque se diversificou. O fato de ter saído da banca e ido para outros espaços, começou a ter mais... o leitor de quadrinhos não é mais o nerd. Acho que é uma tristeza para os nerds e para um nerd como eu admitir isso, mas o leitor de quadrinhos não é mais o nerd. E o nerd não é mais o nerd, né? O nerd é outro cara. Exato. Mas tem essa coisa de que hoje um cara que vai na livraria e vai pegar um livro do Milton Ratum, ele vai pegar também uma HQ do Gabriel Ba e do Fábio Moon, ele vai pegar uma HQ qualquer outra ali e vai falar, pô, isso aqui é de autores brasileiros, pô, isso aqui é bacana. Então esse cara começa a ter... O leitor de quadrinho não lê só quadrinho, ele vai começar a ler um monte de outras coisas. Eu acho que isso... Em termos de número, não sei se... Eu tendo a achar que diminuiu, mas acho que é uma pesquisa que precisa ser feita. Mas de qualquer forma, em termos de quem é esse cara, mudou muito. Não é mais o mesmo cara que está lendo, tem gente muito diferente. E eu acho que isso tem a ver com o espaço onde está circulando. Com o fato de ter migrado, tem na banca, mas também está lá na livraria. E está na livraria dentro de um espaço respeitável da livraria, né? Exato. Hoje, exato. Antes o nego pegava quadrinho para ler, eu lembro, meu pai me deu minhas primeiras histórias em quadrinhos. E vai ler e tal, eu adorava. Meu pai me tirava. E depois começou a vocês. né, só fica lendo isso aí e tal. Então, acho que antes o leitor de quadrinho tinha essa coisa, esse cara lê quadrinhos, né? Eu lembro quando eu fui estudar artes plásticas por causa dos quadrinhos, por causa do meu interesse em quadrinhos. E na Universidade de Artes, na Escola de Belas Artes, com exceção de umas poucas
mentes mais abertas ali, a maioria das pessoas fala assim, essa galera é a galera do quadrinho, então, é uma galera meio subgente. Assim, eu sou tratado assim até hoje. Hoje o cara do quadrinho é um cara, esse cara é um cara bacana, um cara que faz quadrinho, então eu acho médio isso, porque a gente ainda está vivendo o lado B do disco. Com certeza. Mas eu acho que tem essa... Acho que o quadrinho hoje é um negócio que está lá na livraria, num espaço privilegiado, ele não está mais na porta dos fundos da livraria, onde você pega lá e sai e paga no caixa escondido. É um negócio que está mais... a circulação é maior, assim. E essa coisa das adaptações, isso é uma... Você tem... E no Brasil eu não sei qual que é... Eu tenho as minhas teorias sobre como o mercado vai reagir e se comportar com relação a isso, mas tem um negócio que é de cada vez mais as adaptações estão deixando de ser adaptações para ser a relação do autor com aquele trabalho que ele está adaptando. Então ele não vai pegar lá o texto, por exemplo, o Lilo não pega o texto do Shakespeare e cola lá e bota o desenho. É outra coisa. É uma coisa que tem a ver com o Lilo, que tem a ver com ele olhar, eu imagino, né? Que seja uma coisa muito mais autoral do que, né, de ir lá e eu acho que isso é uma característica. O trabalho do Rodrigo também tem um pouco, Rodrigo Rosa também tem um pouco essa mão, né? Não é mais resumir o texto, é olhar para o texto, colocar suas impressões. Eu acho que é uma produção que está subindo muito na qualidade, assim. E quem poderia até falar um pouco mais disso é você, né? Porque esse quadrinhos de adaptação literária, ele está chegando numa coisa que na minha época era simplesmente impensável. Nossa, se você falasse nisso, você era expulso, que é a escola, né? O quadrinho está chegando à escola. Ele está sendo usado como ferramenta de ensino. Coisa que nos anos 70, quando eu estudei, eu entrava com o gibi embaixo do braço, eu era tratado como retardado, porque aquilo deixava você com a mente preguiçosa, deixava você lento, deixava você burro. Eu cansei de ouvir isso das minhas professoras. E foi o quadrinhos que fez eu ler mais, gostar de ler e partir para ler literatura, conhecer outras coisas e ler até bula de remédio, assim. Né? Na minha fase áurea de leitor, eu não conseguia dormir se eu não tivesse lido alguma coisa antes. Às vezes varava à noite. O livro me empolgava tanto que eu varava. Em 1984, eu varei à noite, a hora que eu fui ver já era 6h30 da manhã, eu tinha que levantar para ir trabalhar. Né? Eu varei à noite lendo o livro e não consegui largar. E esse trabalho que vocês vêm fazendo de adaptação literária chegando à escola é sensacional. Né? Você tem um pouco mais de informação a respeito disso, de como que isso está funcionando? Eu tenho a informação da experiência, de ver o que aconteceu com as obras do Shakespeare, principalmente. Mas a tua fala, César, ela tem duas coisas muito importantes. Né? Você falou que quando você chegava na escola, naquele tempo, se você chegasse com um gibi, você era preguiçoso, tem preguiça de ler, e não sei o quê. E a outra foi exatamente o gibi que te fez ler mais. Né? Comigo foi assim, acredito que com o Alcimar também tenha sido assim. Isso é muito legal e finalmente os estudiosos estão começando a perceber isso e usar o quadrinho como ferramenta de educação. Né? Isso é uma coisa que o mercado americano descobriu lá atrás. O Will Eisner cansou de fazer cartilha, quadrinho institucional, cartilha de máquina mesmo, de falar assim, cartilha para o exército, ensinando a mexer com as coisas. Então, o quadrinho sempre teve uma resposta rápida. Né, de ensino, de aprendizagem, de retenção de informação. Eu não sou especialista no assunto, mas já vi especialistas falando que inclusive as partes do cérebro que captam a informação através dos quadrinhos são diferentes daquela que leem um texto corrido, que a mensagem é muito mais incisiva. E agora as pessoas estão começando a perceber isso, mas a gente está num nó, a gente está numa coisa muito estranha. Os estudiosos afirmam essa capacidade do quadrinho. São os primeiros a falar assim, o quadrinho é poderosíssimo e pode ser muito bem utilizado como ferramenta de ensino. É tudo que a gente queria ouvir, não é verdade? Exatamente. É tudo que a gente queria ouvir. Mas quando você adapta uma obra, e aí eu acho que é um ranço bastante antigo daquele tempo que se colava mesmo aqueles catatal assim, né, que pegava aquele blocão de texto, pum, colocava no balão, o balão comia metade da página, uma coisa... Isso acontecia muito, né? Não só aqui no Brasil, mas também nas edições gringas. Tem um pessoal que ainda diz que a adaptação literária não, vai deixar o leitor preguiçoso, ele não vai querer ver. Mas espera aí, se o quadrinho é tão poderoso como ferramenta de ensino, por que quando você faz uma adaptação literária, esses mesmos responsáveis pelo ensino, no Brasil principalmente, são os primeiros a dizer que isso vai deixar a cabeça da gente preguiçosa?
Não tem a menor lógica. Não tem lógica, não tem lógica. Não tem a menor lógica. Mas eu até entendo. A partir do momento que o governo começou a comprar obras, né, de quadrinhos e deu essa preferência para adaptação literária, muita gente começou a fazer adaptação literária. E aí, isso é uma coisa que cai na tua fala, Osmar. O quadrinho, eu acredito que tem que sustentar enquanto quadrinho, enquanto história, enquanto entretenimento. Independente de ele ser uma história original ou de ser uma adaptação literária. Porque quando cineastas fazem uma adaptação literária, o produto é bem aceito pela população. O produto é bem aceito pelos críticos. Por que com quadrinhos é diferente? Porque quem faz adaptação literária é um autor menor dentro dos quadrinhos ou não faz quadrinhos de verdade. Então você tem esses paradoxos aí pela frente. Mas as pessoas estão começando a entender e agora eu acredito que, como muita gente começou a produzir quadrinhos e alguns não com a devida qualidade, apenas no objetivo de tentar vender para o governo para tentar salvar o balanço do ano, enfim, esse tipo de coisa acontece. Sim, a gente sabe que sim, acontece. Sim. Mas existe agora já uma leva de adaptações literárias que você pega e lê, é quadrinho. E é quadrinho da melhor qualidade. Não é uma adaptação literária simplesmente para tentar morder uma grana do governo. Não é adaptação literária onde você pega o texto tal qual é e cola lá e dane-se a narrativa, dane-se todo o resto dos elementos dos quadrinhos. Não, é um quadrinho que se sustenta enquanto quadrinho. Eu acho que é isso que tem que ser. Eu acho que é isso que é legal. Agora eu vou fazer a pergunta pessoal. Como que você trabalhou para fazer essas adaptações? Você veio do teatro, então com certeza você já deve ter encenado Shakespeare algumas vezes, não deve ter sido... Infelizmente não, mas continua. Sério. E como é que você trabalhou essa adaptação? Como conhecedor de quadrinhos, como escritor, como é que você conseguiu trabalhar isso para trazer uma coisa sem desvalorizar a obra, que é uma coisa super importante, né? Descaracterizar a obra, e ao mesmo tempo deixar uma coisa palatável, como você falou. Shakespeare no original, com aquela coisa de português de segunda pessoa, pelo amor de Deus, ninguém merece, né, meu? Isso é uma coisa que a língua evoluiu e eles ainda cismam em não adaptar para o português atual, né? Atualizar isso. Primeiro eu tenho que confessar, me borrei de medo. Eu me borrei inteiro, rapaz. Porque olha a roubada que é adaptar Shakespeare. Se você faz um ótimo trabalho, todo mundo vai falar assim, porra, é Shakespeare. Se você faz um péssimo trabalho, a pessoa fala assim, olha o que o Lilo fez com o texto do Shakespeare. Então, isso te dá um medo, é muita responsabilidade, cara. E eu pensei, poxa, é um livro infanto-juvenil. Né? Não é uma adaptação de Shakespeare para um público adulto, é uma adaptação de Shakespeare para o público infanto-juvenil, para o público juvenil principalmente. E você para e olha aqui e fala assim, olha que responsabilidade. Meu, essa molecada, minha sobrinha, que agora tem 17, mas na época que eu lancei, o primeiro estava de 14 para 15 anos, ela nunca leu Shakespeare na vida. A primeira vez que ela leu qualquer obra de Shakespeare, e foi Sonho de uma Noite de Verão, foi pelos meus quadrinhos. Eu falei assim, meu Deus do céu, olha que eu posso arruinar a cabeça da menina. Ela pode odiar Shakespeare para sempre. Exato. Ou pode amar. Então, é muita responsabilidade. E aí pesa também o fator teatro, né? Que infelizmente eu nunca adaptei Shakespeare. Quando me ofereceram esse trabalho, eu falei assim, é a minha chance. É a minha chance, finalmente, eu vou fazer Shakespeare. É quadrinhos, mas vou fazer Shakespeare. Quando você pega um texto como o de Shakespeare, pô, ele influenciou tudo, né? Tudo que muito não. Quase tudo do que você vê hoje em cinema, em TV, na teledramaturgia, principalmente você sente essa presença muito forte. Nos episódios de Malhação da Rede Globo, você sente a presença de Shakespeare. Sente as coisas que ele criou lá atrás, né? Quase 500 anos atrás. Então, é muita responsabilidade. E como trazer esse texto e parecer atraente para o jovem de hoje? É perigoso. Né? É perigoso. E aí entrou o fator teatro. Fazer teatro mais prejudicou do que ajudou. Se por um lado eu tinha intimidade com o texto teatral, por outro, sabendo dessa responsabilidade, eu falei assim, poxa, adaptar isso é uma roubada. É uma roubada. Então, o que eu procurei fazer, primeiro foi ser fiel, isso foi uma determinação da editora, da linha editorial da coleção. Ser fiel ao texto. Então, ponto. Eu podia fazer qualquer coisa com Shakespeare numa outra situação. E as pessoas podem fazer qualquer coisa com Shakespeare, né? Sim. Mas, nesse caso, seria ser fiel à obra. Então, isso já me tirou um peso. Falei assim, bem, não vou criar nada em cima de Shakespeare. Agora eu tenho que fazer Shakespeare virar quadrinhos. Aí entrou o lance de ser leitor há quase 40 anos, né?
Eu tenho 40 agora, comecei a ler com 5 anos para 6 anos, comecei a ler bem cedinho, então 34 anos de leitor. Então eu tentei trazer a experiência de ser leitor de quadrinhos para a obra, para a narrativa, e usei de trapaça. Né? Não seria diferente. Com 20 anos de teatro, se você não usasse a experiência teatral para adaptar, né? Ou você seria burro ou um trapaceiro. Eu preferi ser um trapaceiro. Com certeza. Né? E procurei trazer esses elementos. Então, dosando. Eu confiei no texto de Shakespeare e fui em frente. Eu acho que no final das contas deu certo, porque o Sonho ganhou um PNBE, o que prova a qualidade didática do livro, né? E a Tempestade agora, ontem foi divulgado, ganhou o HQ Mix de melhor adaptação. Então, isso é muito bacana. Você tem só essas 2 obras? Publicadas só as 2. Esse ano vai aparecer um monte de coletânea, né? Vou sair na Imaginário, vou sair na Café Espacial, vou sair mais 3 ou 4 coletâneas. E tem mais uma obra pela Nemo. Né? Outra adaptação literária? Não é adaptação. É uma obra baseada no universo de Júlio Verne. Eles já adaptaram 20 Mil Léguas Submarinas e resolveram lançar uma coleção com os personagens do 20 Mil Léguas Submarinas, que é As Aventuras do Capitão Nemo, é o nome da coleção. O primeiro volume foi pelo Daniel Esteves e pelo Will, também o Will repetindo o desenho, e esse segundo volume agora também pelo Will desenhando e eu fazendo o roteiro. Mas aí é uma adaptação livre? É uma adaptação livre em cima da obra de Júlio Verne. Nesse caso, bem interessante. Bem bacana, bem bacana. Tem responsabilidade também, mas aí tira a responsabilidade da adaptação. Né, de falar assim, essa é uma adaptação do livro, da obra. Então tirou esse peso. E agora é uma adaptação livre em cima dos personagens do Capitão Nemo, do Nautilus e toda a sua tripulação. Uma coisa meio Alan Moore com Liga da Justiça, com Liga Extraordinária. Sim, tem essa liberdade. E nesse volume vai ser o encontro do Nautilus com um navio fantasma. Então fica uma coisa, tá uma aventura bem lá, Scooby-Doo, tá bem bacana. Olha que legal! E eu tentei, nessa adaptação, já entreguei o roteiro, já foi aprovado, e o Will já está finalizando, já finalizou 2/3. Já está com 2/3 das páginas finalizadas, setembro a gente lança. E eu tentei trazer exatamente isso que a gente conversou no começo, um sabor de gibi de infância. Uma coisa que a molecada lê e se empolgue, né? Porque afinal de contas é difícil você ficar concorrendo com Warner, com Disney, é complicado. Então você tem que fazer um produto atraente. Então, com certeza. Um gibi que as crianças se empolguem e também um gibi que os adultos leiam e falam assim, poxa, que legal, que divertido, que gostoso de ler. Então essa é a intenção. Se eu conseguir ou não, vocês vão poder conferir em setembro um traço marcante do Will. Eu quero que você me dê um pouco mais de detalhes, horário da exposição, ela vai rodar, ela vai ficar presa num Sesc só, ela vai ser itinerante, não, vai para outras cidades, não vai... A princípio, ela foi desenhada para ficar no Sesc Belenzinho. Assim, existe a possibilidade dela circular, já tem algumas pessoas que estão interessadas, porque é uma exposição bem marcante, mas a princípio ela vai ficar só lá no Belenzinho, vai até o dia 11 de agosto. Ela está aberta de terça a domingo, de terça a sábado das 10 da manhã às 9 da noite e no domingo das 10 da manhã às 7 da noite. E todas as exposições no Sesc Belenzinho são gratuitas, então é só chegar lá. Essa exposição ainda tem um detalhe interessante, porque a gente, para além de mostrar lá um pouco do processo desse universo da criação de quadrinhos, quando você está falando de quadrinhos, você está falando de uma narrativa, você está falando de um negócio que acontece no tempo e no espaço e que vai chegar em algum lugar. Então mostrar lá 4 páginas de um autor, para quem gosta de quadrinhos, é legal, porque você olha e fala assim, ele faz assim, ele faz assado, a cor entrou depois. Você fala um pouco do processo, mas pensando no que é legal dos quadrinhos, que é pegar lá e sentar e ler, não diz muito. Então, como o importante nos quadrinhos é a narrativa, é a história que está sendo contada, dentro da exposição também tem lá o espaço para o cara sentar e ler a história, pegar lá a história inteira, os álbuns estão todos lá, o cara pega, senta, tem uma área de leitura, ele senta lá e lê a história inteira. Tem alguns horários que é possível agendar visitas educativas, é só chegar, os educadores estão lá, conversam, eles conduzem a turma pelo espaço. Se quiser fazer também visita guiada com turma grande, a gente recebeu muita escola, por exemplo. Uhum. O Lido tocou num assunto que é interessante, assim,
muitas obras de quadrinho estão sendo adquiridas pelo PNBE, né, que é o Programa Nacional das Bibliotecas. Então, quando você vai com essa informação do quadrinho, hoje já não mais visto da forma como ele era visto antes, né? Eu lembro no colégio eu enfiava uma revista de quadrinhos dentro do livro e ficava lendo. Pô, o cara tá estudando pra caramba ali. E eu tava lá lendo Batman, né? Mas hoje você não precisa fazer isso, você pode ler na boa, senta lá e lê tranquilo. Porque na biblioteca tem muita coisa boa. Então, o fato do quadrinho ser bem recebido nas escolas, né? De ter superado essa linha do preconceito que existia, faz com que as escolas se interessem muito pela exposição também. E tem uma outra coisa legal da exposição, que é, você fala assim, exposição de quadrinhos. As pessoas vão na exposição achando que vão chegar lá, vão ver o Super-Homem, vão ver o Batman, vão ver a Turma da Mônica. E elas chegam lá e não vem nenhum desses três. E eu não tenho nada contra os três, gosto dos três, sim, mas a gente está falando de outra coisa. E aí na hora que o cara chega lá, ele entende que o universo dos quadrinhos é um negócio muito grande. Tem desde a Turma da Mônica até, sei lá, uma coisa como o Trilogia do Acidente, do Diomedes, do Mutarelli. Ou, sei lá, você pega... Quadrinho erótico, por aí vai. Do Lelis, né? Que o Lelis, inclusive, que é um dos autores brasileiros que vai estar na Feira de Frankfurt, que é uma feira literária das mais importantes do mundo, está indo lá representar os quadrinhos brasileiros. E aí você fala, pô, cara... Né? E o texto do Lelis é um texto muito interessante, porque ele é mineiro, né? E aí ele fala, o texto é todo amineirado. Então é um negócio delicioso de ler, assim. E esse é um material que circula nas escolas. Então a turma vai para lá, vai um pouco com essa ideia, quadrinho, o que é quadrinho, Super-Homem, e chega lá, não tem o Super-Homem, mas tem um negócio que é muito estimulante. Então acho que é um pouco por aí que a coisa vai andando, sabe? A exposição acho que cumpre dois papéis. O primeiro é fazer um pouco justiça ao nosso momento histórico. Olhar e falar assim, existe uma produção que é decisiva nesses últimos 10 anos, né? Que muda a história do quadrinho brasileiro. Esses últimos 10 anos foram decisivos, né? Você tem uma quantidade de autores trabalhando que nunca teve antes. Exatamente. Você tem editoras, como você falou, 29, 30 editoras, e antes a gente tinha 3. Então... é um negócio muito especial e produções dos mais diversos tipos. Se antes você tinha lá uma coisa de humor e a produção infantil que era prioritariamente, né, a produção mais forte era o humor infantil, era o que estava circulando mais, hoje você tem tudo. Então, esses 10 anos merecem uma atenção especial e é isso que a exposição, de alguma forma, coloca na pauta. De olhar para esses caras, olhar para um Rafael Coutinho, para o Rafael Sica, olhar para esses autores que, para essa geração que está mais acostumada com Maurício de Souza, Angeli, Laerte e tal, e aí, a partir desses caras, entrar nesse outro universo. Exatamente. Como que vocês enxergam o futuro dos quadrinhos? Todo mundo está falando que o papel tende a assumir, né? Eu, como colecionador, acho que não, que o papel não some. Do mesmo jeito que tentaram matar o vinil e o vinil voltou, né? Não, o vinil, um CD é muito melhor, o CD é menorzinho, cabe mais e não sei o que, ocupa menos espaço, tem melhor qualidade e o vinil voltou e tem uma leva de produção bem interessante de vinil aí para os colecionadores. Eu até acredito que o quadrinhos vai acabar virando realmente digital, você vai ver um monte de gente aí com iPad e coisas semelhantes, metrô, ônibus na rua lendo. Mas eu acho que ainda o charme do papel não acaba. Ou vocês acham que isso acaba? Você acha que o futuro realmente é tudo digital? Essa é uma pergunta bem capciosa. Eu falo bem pouquinho, você precisa falar. Porque você tem uma coisa grande aí para falar, tem uma coisa importante. Eu faço quadrinhos. Eu não faço nada das coisas que eu faço no computador. Eu faço tudo na mão. Eu tenho mesa digitalizadora, tenho todos os recursos para fazer no computador. Conheço um monte de gente que faz, um monte de amigo que faz e que faz muito bem. O Will, por exemplo, faz digital e faz muito bem. Eu não faço. Para mim tem uma coisa que é da tinta, do papel, do cheiro do nanquim. E eu compro um nanquim que é fedido, a beça, assim, que é um nanquim chinês baratíssimo. Então, para mim aquelas coisas, esse universo tem a ver com a produção. E tudo que eu vi de quadrinho digital... funcionaria muito bem impresso. Até hoje eu não vi nada no digital que não funcionaria no impresso.
Com exceção, e aí eu acho que é um parênteses bem grande, das tiras. Essa coisa do meio digital ocasionou uma verdadeira revolução na forma de circulação das tiras. Se na produção de quadrinho, para além das tiras, ela estimulou um pouco a divulgação, as pessoas começam a conhecer e tal, ele não conseguiu substituir o impresso. Mas no caso das tiras, o fato da internet, principalmente com esse negócio de rede social, botar esse negócio muito rápido para circular, os cadernos de cultura te dão 5 tiras por dia, a internet te dá 500. Exatamente. E você lê as 500 e acha as 500 geniais, e tipo, vai pulando, vai pulando. Eu acho que tem duas faces nessa história aí. Particularmente, eu não abro mão do que é impresso, do quadrinho impresso. Eu só leio no digital hoje, por exemplo, o quadrinho de super-herói, e que eu leio muito pouco. Se eu vou ler um quadrinho de super-herói, eu leio no digital. Porque agora você tem lá, com esses aplicativos, você tem a DC Comics, o catálogo dela inteiro, você tem a Marvel, o catálogo inteiro, você vai lá, baixa, acabou. Paga lá $5, $10, pra você pegar a saga inteira, lê rapidamente e acabou. Não é esse quadrinho mais comercial, não é o quadrinho que eu vou pôr na estante. E aí não é nem arrogância, é que é uma coisa de falar assim, você não cabe, não tem onde pôr. Eu quero pôr uma coisa que eu vou parar, que eu vou olhar, que eu vou ficar prestando atenção na sofisticação da impressão do cara. Então, aqui eu acho que tem algumas coisas que o impresso, que o digital nunca vão superar. Ele nunca vai chegar nesse ponto da materialidade, a ideia de que o códice, o formato códice vai morrer, o livro vai morrer porque o digital está aí, é um absurdo. A virada de página, que é um negócio importantíssimo para o quadrinho, para a linguagem do quadrinho, por mais que o digital, entre aspas, simule isso, ela não é. O tempo que eu levo para sair de uma página par para ir para uma página ímpar, que é o tempo maior do quadrinho, não dá para fazer isso no digital. Mesmo que você passa de uma página para outra, lá não dá para virar a página e falar, putz. O simulador de barulho, né? Virar a página. Porque aí começa a entrar em umas coisas que o cara quer inventar, é um simulacro do simulacro. Exatamente. É a tela imitando o papel, a virada de página imitando o barulho, aí daqui a pouco vão pôr uns ventiladorzinhos que quando você vira a página joga um ventinho. Aí o negócio começa a ficar muito bizonho. E você, Lilo, o que você acha do futuro dos quadrinhos? Você que é como autor, né? Eu acho que tem coisas que são irreversíveis, né? Os meios de produção, essa digitalização dos meios de produção se tornou algo irreversível, né? Primeiro porque barateou, né? Primeiro porque a divulgação se tornou muito rápida, como o Alcimar estava falando, a coisa está muito rápida, né? Aí ele deu o exemplo das tiras, mas a gente transporta isso também para as outras coisas. Você não sabia o que existia de produção lá em Recife, por exemplo. Hoje você sabe muito rápido. Você passava anos sem conhecer autores de outros estados, outros países. Hoje não. Hoje o mais novo lançamento do roteirista mais badalado, da editora norte-americana mais badalada, você está lendo 15 minutos depois. Exatamente. Então, você tem uma relação aí muito rápida de informação e nos meios de produção, hoje é possível se fazer quadrinhos. Antigamente você lançava o independente porque era só a única opção de publicar. Hoje não. Hoje você tem outros meios, você tem o barateamento dos meios de produção, graças à informática. Então eu acho que esse caminho é irreversível. Sim. Né? Esse caminho é irreversível e ainda bem que ele veio. Né? Ainda bem que ele veio. Já o impresso e o digital, eu sou da velha guarda, não adianta. Eu gosto de sentir o cheiro do negócio na hora que você o cheiro abre. do papel é sensacional. É sensacional isso. Eu gosto de manusear, de pegar, de ler. Mas eu acho que também isso está segmentando o público. Né? Essa ligeira ascensão, aqui no Brasil ainda não, mas nos Estados Unidos parece que essa relação já é bem mais igualitária entre o impresso e o digital. Mas eu acho que isso também está segmentando o público. Porque como eu disse, você tem acesso muito rápido à informação. Então hoje você escolhe o que você vai comprar, que é o que você estava dizendo. Você escolhe o que você vai comprar. Você já tem uma gama inteira de informações e pode ler o preview, né, o book trailer, e ver e falar assim, pô, isso aí não é da minha cara, não vou curtir. Fazer o seguinte, eu vou baixar um scan legal aqui, vou dar uma lidinha. Se eu gostar, eu compro. Isso está acontecendo muito. Muito. Se eu gostar, eu compro. E o cara compra. E o cara vai lá e compra. Você comentou da música, o CD substituiu o vinil. Mas o vinil não foi embora, ele voltou. E ainda assim você tinha uma mídia física.
Os álbuns disponibilizados via internet hoje, sem essa mídia física, eles têm o seu público, mas a mídia física continua tendo o seu público. Eu acho que essa velha batalha do fica o livro impresso, vai ficar o livro digital, eu acho que vai ficar os dois. Eu acho que vai ficar os dois, o impresso vai continuar tendo a saída e vai continuar tendo uma saída boa. Eu só acho que ela será mais segmentada, né? Eu acho que vai ser mais dirigida ao público. Em vez de você ter tiragens de 150 mil exemplares, você vai ter tiragens de 5 mil direcionadas àquele público. Por outro lado, essa tiragem provavelmente não vai encalhar, né? Vai se esgotar porque ela já está direcionada àquele público, porque hoje você tem mecanismos de saber se aquilo vai vender, se aquilo não vai vender, enfim. Então eu acho que não acaba não. Eu espero que não acabe, porque eu sou do tipo ainda que gosta de pegar o negócio na mão, folhear, ler, virar a página, que é uma delícia. E tem um detalhe que você falou dessa coisa do digital e do impresso, né? Principalmente para esse quadrinho de circulação mais rápido, que é a Panini, que me desculpe, mas eu prefiro comprar o digital na loja da DC, que eu compro só a história que eu vou ler. Assim, vou comprar só o Action Comics, acabou. O Batman e Super-Homem e pronto, do que comprar a revista Mix com todas as revistas do Super-Homem, com 7 histórias diferentes, e eu vou acompanhar 2. Então tem uma coisa de separar melhor. E tem uma outra informação que aqui no Brasil acho que a gente ainda não sente isso, porque a produção nacional ainda está nesse formato do livro, né? Tem muito poucas coisas no digital, e a maioria do que está no digital está para ser digital mesmo, né? O Beijo Adolescente do Rafa Coutinho, ele lança primeiro lá no digital, você lê inteiro, aí ele lança o álbum e o álbum vende, esgota e é isso. Então eu acho que ainda está nos dois caminhos, mas o digital ainda não é o pago, vou pagar para baixar, né? Como já está nessas editoras americanas. Mas a informação importante é que o autor ganha mais nos Estados Unidos, ganha mais com a venda do digital do que com a venda do impresso. Porque a venda do digital, a porcentagem é muito maior para o autor do que a venda do que está na banca. Então, para os autores, é negócio investir no digital. Eles preferem que a venda aumente. A DC Comics com os 952 já está pau a pau. A venda no digital e a venda no impresso são iguais. A Marvel ainda não igualou, a Marvel vende mais em banca. Mas a DC, como ela lança o digital uma semana antes, o negócio já está lá, você baixa e ela está vendendo tanto no digital quanto no impresso. E a tendência, a expectativa deles é que o digital venda mais. Mas eu acho assim, uma coisa que eu discuti isso aqui no programa há um tempo atrás. Eu tenho um receio muito grande com relação a estar na rua, no metrô e puxar o tablet assim, porque eu tenho quase certeza que eu não saio do metrô com ele. Entendeu? A gente vive num país ainda onde as coisas custam muito caro. Lá fora um tablet fudidaço custa 500, 600 dólares. Né? Um tabletzinho Ruela aqui custa 800, 900 pau. Um tablet bom, 2 pau ou mais. Né? Então, se você quiser um legal que faz um monte de coisa, que não seja só um Kino para você ler, e Kino você pode ler livro, né? Quadrinhos não dá para ler no Kino. Não tem como ler quadrinho, porque naquele preto e branco, não tem jeito. Você tem que ter um tablet mesmo. Eu tenho medo, sinceramente eu tenho medo de andar. Eu vejo, hoje eu estava vindo no metrô aqui, o cara com um iPad maior que tinha assim, entrando na internet, falei, pô, cara, neguinho te encosta aí, um abraço. Né? Adeus o teu negócio de 2 pau. Né? Eu ainda tenho receio. Eu acho que o princípio educacional ainda está baixo, por isso que você ainda tem esse tipo de violência, né? As pessoas não ganham o que merecem e isso fica muito fora, e é objeto de desejo de todo mundo, isso está muito fora. Eu acho que é uma coisa que segura muita gente. Eu não teria um tablet hoje de forma nenhuma. Para ficar em casa, eu vejo no computador. Eu não sei, porque enfim, acho que é uma questão bem mais complicada, né? É o que você falou, não é um negócio... quando vira esse objeto do fetiche, vira esse objeto do desejo, você vira um negócio que é isso. As pessoas... esses objetos existem para não serem distribuídos. Essa que é a Exatamente. Eles não existem para serem produzidos em série, para serem democratizados. Eles existem para garantir o privilégio de certa elite. Elite, exatamente. Assim, eu tenho isso aqui, eu posso ter isso aqui, vou circular com isso aqui da forma que eu bem entender.
Agora, eu acho que tem uma coisa também de que ele simula muito bem esse processo da leitura. O computador não. Ele simula bem, ele consegue cumprir. Se você não é como eu estava dizendo, né? Se você não prefere, eu prefiro, né? Virar a página, sentir, como o livro falou, sentir o papel, entender. Pô, o cara imprimiu em pólen, o cara imprimiu, né? Sei lá, num coucher, você começa a sacar umas outras coisas. Com esse negócio de smartphone, de celular, de toque, de tablet pequeno, acho que a tendência disso é se popularizar muito. Democratizar, não sei se é exatamente o termo, porque é uma coisa que é muito mais pela chave do consumo. E enquanto existir desigualdade, vai existir criminalidade. Então, eu acho que as pessoas hoje tendem a ter muito menos medo de... Uma coisa que não é muito comum, mas que agora você já vê de vez em quando, é gente com computador no metrô. Gente lá no metrô com um notebook e o cara tá trabalhando ali. Eu acho que é uma coisa de que essa ideia da insegurança ela vai acabar... ela invade a sua casa. Enquanto existir desigualdade, vai existir criminalidade. Você pode ter sua tablet lá na sua casa e o cara vai entrar e vai te roubar, porque é o jeito brasileiro de fazer distribuição de renda. Exatamente. Não é só o jeito brasileiro, né? É o jeito capitalista de fazer distribuição de renda. O cara não tem, ele vai lá e toma o seu que tem, né? Eu acho que a tendência é que as pessoas, uma vez que a situação está posta, as pessoas vão com isso pra rua e pronto. E hoje em dia é isso, todo mundo tem um celular com internet. Eu acho que eu pertenço à geração dos não conectados, que o meu celular mal liga. Então... Mas hoje o cara tá lá e às vezes o cara tá lendo. Eu tinha um monte de aluno, por exemplo, na Quanta, que lia no celularzinho. Aquela telinha pequenininha, eu falava, pô, isso aí é um atentado, cara. O cara lendo V de Vingança num celularzinho, eu falei, você tá ficando louco, cara. Você lê um negócio importante desse numa tela desse tamanho, cara. Você perde toda a noção do trabalho de arte do artista. Pô. Mas é um negócio, assim, eu gosto de olhar a página inteira, eu gosto de entender como é que o cara pensou, não o quadro, mas o todo. Talvez isso seja uma coisa que a gente gosta e que essa geração mais nova Cara, eu ficava puto com o Abril, que o Abril lançava aquele formatinho, aí eu via as mesmas edições importadas nas lojas, aí eu olhava aquele negócio desse tamanho, eu via o meu que era desse tamanho, eu falei, puta, o cara matou o desenho aqui, meu. O cara estragou tudo aqui. Né, tira detalhes. E eles ainda tentaram voltar com o formatinho, né? Eles lançaram um álbum, depois falaram assim, vamos voltar com o formatinho. Aí fechou a conta de vez. Imagina, não funciona. Não tem como. Não, aquilo é... Se ele for produzido originalmente, que nem o mangá que é produzido originalmente naquele tamanho, perfeito. Né? O desenho produzido ali tá... Mas, pô, você pega um negócio desse tamanho para fazer um negócio desse tamanhinho, é terrível. É terrível. Nossa. É que nem o Fumete, né? Que tem um tamanho um pouco reduzido. Mas é próprio aquilo. Exato. O cara está desenhando pensando naquele tamanho. Exatamente. Né? Ele está desenhando pensando que ele vai sair daquele tamanho. Então, não é o caso do comics, né? Não é o caso do quadrinho americano. Que aqui a gente pegava ele com metade do tamanho que ele é originalmente. E o artista desenhou ele com o dobro do tamanho que ele é publicado. Então, é uma redução muito grande de você pegar uma página que está num A3 e imprimir num A5. Que merda é essa? Exatamente. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua carreira, Simar. A gente falou muito... Carreira é um termo muito forte. Não. Carreira, por que não? Não, eu produzi uma revista da Turma dos Independentes aqui de São Paulo, que durou de 2005 a 2010, que chamava O Contínuo. Que era uma revista, a gente se juntou, amigos da universidade, que tinham o mesmo interesse de quadrinhos, começamos... O nome veio, inclusive, por causa desse episódio que eu contei na universidade, que o quadrinista é meio subgente, a turma dos quadrinhos e tal. E o Nelson Rodrigues fala que o Contínuo é o pior ser humano que existe, né? Eu não gosto tanto do Nelson Rodrigues, mas gosto muito da imagem do Contínuo na obra do Nelson Rodrigues. E meu pai foi contínuo também, então então a gente tem essas ligações. E aí criamos a revista. Contínuo, para quem não lembra, é o famoso Office Boy. É o Office Boy, exatamente. É o famoso Office Boy. Ele não chega nem a ser o Office Boy, né? Porque o Contínuo era um cara, ele é quase um boy interno, né? Ele ficava na repartição e fazendo tudo, né? Então é por isso que ele é o pior ser humano que existe. Ele não é... Porque o boy fala assim, leva esse documento daqui e ali. O Contínuo não, o Contínuo leva o documento... engraxa o sapato, pega café... Troca grampo de grampeador. Exatamente, faz tudo, exatamente. Mas a gente fez essa revista durante algum tempo, fizemos algumas exposições com o Contínuo,
Eu participei de todas as edições, desenhei uma história que era uma homenagem ao Cazuza, que foi uma exposição no Sesc Ipiranga, antes de... Nem sonhava em pertencer ao quadro do Sesc, quando aconteceu a exposição. E fiquei parado 3 anos, fazendo ilustração, mas nada de quadrinhos. E no ano passado eu retomei um pouco a atividade, bastante por estímulo de alguns amigos, que, pô, não pode ficar parado, tem que voltar, não sei o quê. E comecei fiz um curso com o Mutarelli durante um tempo, que foi um negócio assim, a gente ficou bem amigo, e ele botava uma pilha, falou, não, tem que produzir, você tem que produzir, não sei o quê. E aí eu retomei, agora estou fazendo um álbum que deve sair em novembro. Vai sair em novembro. Vai sair em novembro. Vai sair em novembro, vai ser lançado na FIC. Estou fazendo independente. Independente? Vou fazer independente, vou botar na rua e vamos ver o que acontece. Pô, será um prazer tê-lo aqui quando você tiver com o teu álbum na mão. A gente vai lançar na FIC. É uma galera, na verdade, cada um está fazendo a sua revista, né? É uma galera, a gente está se juntando, chama Bimbo Groove. É uma piada interna. E tem gente do Rio Grande do Sul, tem gente de São Paulo, tem gente de Minas, tem gente do Rio. É uma galera. Que todo mundo vai lançar ao mesmo tempo na FIC esses álbuns muitos aí. Ah, legal, legal. E você já falou que você já está com coisas engatilhadas aí saindo, né? Com... Maior parte pro FIC. Todo mundo já está pensando no FIC, né? O FIC é o nosso oásis, né? Exatamente. A gente se diverte no FIC. O FIC é uma coisa muito bacana. Você chega no FIC, você reencontra os amigos, que você não vê todo dia. A gente aqui, a galera de São Paulo vive se trombando, mas você encontra o pessoal do Rio Grande do Sul, o pessoal do Paraná, o pessoal de Minas. Então, e tem quadrinho de tudo que é lado, né? Todo mundo lança no FIC, então é muito bacana. Então tem coisa pro FIC. O Daniel Esteves que o diga, né? Sim. Um dos lançamentos é com o Daniel. Um dos lançamentos é um álbum que tá participando eu, o Daniel, o Alex Mir e o Rafael Fernandes, que ontem também ganhou o HQ Mix, né? Então serão 4 roteiristas, a gente está preparando aí, chamou uma galera para desenhar, estamos preparando um álbum chamado As 4 Estações, uma em cada estação do ano. Para mim sobrou o verão, vai ficar bacana, o verão no Aricanduva, aquela chuva, entendeu? Então a história vai ficar legal, vai ser lançado no FIC. Vai ter também a participação na Café Espacial, vai ter na Imaginários uma história de lobisomem. Da Café é bacana, da Café é a história de um boneco de parque de diversões, que fica na barraca de algodão doce, que se apaixona pela fada do carrossel. Né? Então é uma história meio onírica, e isso atravessa algumas décadas até chegar no começo dos anos 80, quando o amor deles realmente acontece. Então é uma história que vai sair na Café. No Imaginários vai sair uma história bacana de lobisomem. Eu coloquei outro dia na internet, eu não resisti, porque essa molecada de agora adora esse lance de crepúsculo, né? Essa coisa de vampiro que brilha. Prepúcio. Prepúcio. De lobisomem sem camisa. O cara, qualquer pretexto dele, ele tira a camisa, né? Ele tira a camisa e fica bonito, aquele peitão. Eu falo assim, puta que eu pariu, eu não nasci com esse físico, cara. Eu sempre fui um nerd, porra. Eu não me dei bem nessas coisas. Quando o Rafael me convidou, que o Rafael tá editando Rafael também está em todas, né? Pelo amor de Deus, o cara é intrometido. Ele está editando a Imaginários, né? Ele falou assim, Lilo, você não quer... Rafael Fernandes. Além de editar a MED, está fazendo... Não, ele é roteirista, ele é escritor, ele tem uma... Eu pensei que o Salimena participou da primeira Imaginária. Ah, sim, participou. Participou. Não, o Rafael Fernandes, eu acho que devia ter algum tipo de lei contra esse tipo de gente. Eu sempre achei isso. Mas o Will também, cara. O Will também, cara. O Will é outro que tá em... Nossa, eu nunca vi. O Will tá em tudo. Tá em tudo, cara. O que é isso? Daí quando o Rafael me convidou, ele falou assim, Lilo, eu quero uma história. Pode ser terror, ficção científica, no clima da Imaginários. Daí me explicou o projeto, a Imaginários 1 ainda não tinha saído. E esse vai sair ou no segundo ou no terceiro volume, não sei ao certo, tá? Ainda está nessa parte de montagem editorial dos volumes. Aí ele falou assim, eu quero uma história. Cara, eu fiquei um final de semana inteiro pensando, falei assim, o que eu escrevo para Imaginários? Até que bateu a ideia, eu falei assim, porra, eu vou escrever uma história de lobisomem, cara. Eu sempre quis escrever uma história de lobisomem. O cara tá me dando a oportunidade de escrever uma história de lobisomem. E daí eu postei outro dia no Facebook, o Juliano, né, que tá fazendo, Juliano Oliveira, que tá fazendo a arte, acabou já fez, já entregou a história balonada e tudo. Eu falei assim, poxa, eu quero fazer uma história de lobisomem. O Juliano vai desenhar. Pô, vai ficar legal. E daí postei no Facebook outro dia, falando que minha história é de lobisomem. É lobisomem.
É lobisomem com dente afiado, é lobisomem que mata o cara, entendeu? Não vai esperando o cara com um tórax bonito, com cabelo comprido, com corte da moda, nada disso. É lobisomem que mata. É lobisomem tipo um lobisomem americano em Londres. Exatamente. O lobisomem da minha adolescência, as minhas referências de lobisomem. Né? Lobisomem de verdade. E essa vai ser no Imaginários. E aí também tem umas participações. Tem outra história com o Will, num volume do Máquina Zero, que o pessoal do Quadro a Quadro, né, do site Quadro a Quadro, vai lançar. Chamou uma galera bacana, chamou também alguns gringos. A gente vai anunciar em breve. Tá bem legal a edição. Estou fazendo uma história com o Will sobre um coelho maconheiro, né? O coelho da Alice do País das Maravilhas, que é preso com... Mas ele tem uma jeitão. Não tem, cara, não tem. Eu acho que ele tem. Come cogumelo, fuma ele tem uma... Aí ele é preso com meio quilo de grama escocesa, porque é grama escocesa que dá barato nele. Entendeu? Aí ele é preso com meio quilo de grama escocesa, ficou legal. O Will captou bem, a história ficou... Genial. E se passa no universo do Demetrius Dante, que é o personagem do Will, né? O detetive do Will. Eu inseri a história na história a Cassandra Dante, que é a irmã policial do Will. E é ela que vai interrogar o tal do coelho maconheiro. Então... Ficou uma coisa bacana também, ficou divertido. Tá vendo que eu te falei do humor brasileiro, cara? Não tem jeito. Mas não é, não tem que encarar as coisas dessa forma, pô, eu acho. Mas eu acho que isso é muito nosso, cara. Isso é muito nosso. Mas é isso que dá a nossa identidade. Exatamente. Né? É isso que dá esse lance brasileiro de fazer quadrinhos. Pô, a hora que a gente sacou isso e parou de tentar imitar os caras, né? Seja lá quem for os caras, uma hora eram os americanos, outra hora os europeus. A gente teve muito isso também de querer fazer... o quadrinho europeu, né? Todo mundo querer se moer. Coisa cabeça, né? Então, a hora que a gente parou com isso, começou a procurar o que é nosso, o jeito nosso de fazer, eu acho que fica muito mais divertido, cara. Eu acho que essa história, por exemplo, ficou uma coisa bacana de ler. Com várias referências, né? Não necessariamente autobiográficas, ou talvez, mas ficou um negócio legal, ficou divertido. Um que sofre muito com essa história de parecer igual é o Daniel Esteves, né? Porque ele escreveu... oh, meu Deus. Da menina desenhista lá... A Nanquim. Nanquim Descartável. E tem o Terry Moore. Terry Moore? Tem o Terry Moore. É o Terry Moore que fez Caramba, minha memória para nomes tem hora que dá uns brancos... Estranhos no Paraíso. Terry Moore, Estranhos no Paraíso. Então, o Daniel Esteves é muito comparado ao Terry Moore, porque ele fala que é meio plágio, não sei o quê. E você lê o Terry Moore, tirando a semelhança de que do universo. Do universo desenhista, né, e outro desenhista também, só tem isso de semelhança. O resto não tem nada a ver. Tem nada a ver. Eu acho que a semelhança é só o cotidiano, né? Porque... No final das contas, uma é brasileira pra cacete, a outra é americana pra diabo. Exatamente. Né? Então acho que... Exatamente. O universo é totalmente diferente, a realidade é totalmente diferente. E uma coisa assim, todo mundo que conhece o Daniel Esteves um pouco mais a fundo, sabe que é o avatar dele ali, né? Uhum. É o avatar dele naquela história, né? Ele apareceu numa história, né? Tem uma página bárbara com ele. Na Nanquim, acho que 4 ou 5, ele aparece a moça vem e conversa com ele numa mesa do bar. Isso. Assim, a mesa de bar é a cara dele também. Não, todas as histórias têm o bar, né? Eles passam pelo bar. Não, e tem bares de verdade, né? No Quilômetro Blues ele colocou o Bar do Aranha, que é onde eu conheci minha esposa, olha isso. Lá no Belém, lá, né? E que agora é no Belém, mas foi na Vila Formosa durante muito tempo também. E ele frequentava isso. Meu Deus, eu frequentava o mesmo ambiente que ele, não sei como eu não percebia aquela coisa louca, enfim. E ele coloca bares reais e pessoas reais sem pudor nenhum. Então, com certeza. Eu não sei porque essas comparações. Eu acho que ele é bem divertido. O Quilômetro Blues que também ganhou o HQ Mix. O Quilômetro ganhou, é verdade. A história do blues essa história que eu estou fazendo é uma homenagem ao Robert Johnson. Então, durante o tempo eu fiquei assim, mas o Daniel lançou esse álbum divertido aí sobre blues, aí eu vou aparecer com um negócio de blues, os caras vão ficar me enchendo o saco. Mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Na verdade é cartola, não tem nada a ver com... Mas é porque a galera fica numa coisa muito dessa vibe do o cara tá falando de blues, e não tá falando de blues, tá falando de uma realidade que é muito
nossa, né? Exatamente. E é cartola, as músicas são todas cartola. E botou samba, né? Nada mais blues brasileiro do que samba, né? Samba, eu fico entre o samba e a música caipira, para dizer o que é o nosso blues. É esse samba canção, Lupicínio e Tunico e Tinoco, é uma coisa meio... exatamente. É meio esse... Exatamente. Eu pedi uma licencinha rápida para vocês, que as editoras precisam faturar, né? E já que elas fazem a gentileza de mandar para mim o material, eu vou fazer a minha obrigação de mostrar para vocês, leitores, né? Chegando ao universo DC, que está no número... O negócio cobriu aqui, número 14. 0. É uma capa super bonita. É um personagem que todo mundo ridiculariza, que é o Aquaman, e eu gosto muito do Aquaman. Eu acho um personagem muito legal, muito mal aproveitado, mas muito legal. Eu acho ele muito legal. Eu adorava quando passava o desenho do Aquaman na televisão, eu não perdia um. Infelizmente, na época não tinha gravador, não tinha videocassete nem nada para a gente poder gravar. Isso acabou se perdendo. Eu não conheço ninguém que tenha esse material. Liga da Justiça, chegando. E todas elas, esqueci de avisar, essa daqui vem com pôster também, tá? Então essa daqui tem um pôster também, Liga da Justiça. As capas estão muito bem feitas. Não tem a assinatura de quem fez o desenho da capa, não. Mas as capas estão muito bonitas. Aves de Rapina, outra capa muito legal. Bem legal essa capa da Aves de Rapina. Essa aqui, por último. Isso aqui faz parte, isso aqui faz parte do pacote só. Uma coisa que me surpreendeu, quando eu li a notícia disso daqui, eu achei que, assim, tiro no pé. Eu falei, não, os caras vão estragar uma grande obra de quadrinhos, vão fazer aquela coisa caça-níquel que nem o Frank Miller fez com o Cavaleiro das Trevas 2, que aquilo é muito ruim, né? Acabou com um trabalho genial que foi o Cavaleiro das Trevas. E aí eu falei, porra, eu fiquei decepcionado. Aí eu falei, bom, mas como eu tenho que ler, eu acabei lendo o Coruja. O Coruja é sensacional, o roteiro de primeiríssimo, assim, muito bom, me surpreendeu. E agora chegou o Espectral, né, que chegou às bancas, eu preciso ler, estou ansiosíssimo para ler isso aqui. Primeiro que é do Darwin Cook, que é um autor que eu gosto bastante e tem feito coisas muito boas. Vamos ver se ele não errou, né? Porque aqui é muito fácil errar, né? Pegar um clássico como o Watchmen é muito fácil você deslizar. Uma outra série que está fazendo muito sucesso, que os fãs de quadrinhos mais antigos que acompanham o mercado americano sempre gostaram muito, que é o Inescrito, né? É um quadrinho que foge do esquema super-herói. É muito interessante o Inescrito. É para quem quer ler uma coisa mais adulta, bem mais cabeça, que é realmente bem legal. Chegando a revista Vertigo, né, trazendo Casa dos Mistérios, Scalpo, Hellblazer, Punk Rock Jesus e Vampiro Americano. Com Rafael Albuquerque, o grande Rafael Albuquerque, como desenhista. Sem Balas, que toda vez que eu vejo Sem Balas eu falo, gente, isso daqui dá um roteiro genial de cinema. Um negócio muito legal. E eu acho que esse aqui é o último. Será que é o último? É o último. É o último, né? É o último da série. É o último, número 15. 15, né? É isso mesmo, 15. Isso aqui é sensacional. Quem não tem, corra em loja, banca, seu jornaleiro preferido, seu amigo, dá um jeito de ler, porque isso aqui realmente vale a pena. Chegando numa edição especial, A Origem de Legião, capa dura, né? Mais um daqueles materiais que vai para livraria e lojas especializadas. Legião já tinha sido publicado aqui pela Abril em 1900 e blá, blá, e agora está ressurgindo. Inclusive eu escutei uma conversa de que tinha um projeto para um filme. Eu fiquei meio, não sei não, era um projeto de um filme pequeno, menor, não sei se... Tenho medo dessas coisas. E
Esse daqui já tinha sido publicado, é uma republicação, mas agora é uma republicação decente, né? Uma coisa para você, colecionador, realmente vale a pena. O que aconteceu ao Homem de Aço, do Alan Moore, já tinha saído aqui, até numa edição legal, caprichadinha, capa cartonada, legal, e agora saiu uma edição capa dura, né? Bem legal. Isso aqui é uma história... Bom, Alan Moore, ele já errou, óbvio, né? Ele não é infalível. Ele já escreveu umas coisinhas ruinzinhas, mas de tudo que ele escreveu, meia dúzia de coisas lá são fracas, o resto dele é muito bom. Isso daqui é um material muito bom dele, é muito interessante, essa história que ele escreveu do Super-Homem. Esse daqui é outra coisa que me surpreendeu muito. Quando eu li a sinopse, quando a editora me mandou o release, eu achei que isso daqui ia ser um negocinho mala. E a hora que eu vi, cara, é de uma beleza, de uma sutileza tão poética até, e lindo, 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 lindo. Trabalho de arte, muito tom pastel, aquele azulzinho, nossa, lindo, lindo, lindo. Muito, muito legal. A Narradora das Neves. Isso aqui é uma coisa que vale a pena você ter. Realmente vale a pena. Bom, para quem gosta de comédia, né, o pessoal está trazendo muita coisa legal da Europa. Isso daqui é uma delas. Boilet e Bill. Boilet e Bill. É a história de um garotinho extremamente travesso com seu cachorro, né, um humor mais infantil, aquela coisa que lembra muito Calvin, aquelas perguntas embaraçosas que a criança faz, né, que é bem interessante. Estou chegando, vou ler Bill. E o que se comentou muito na internet esses dias, a semana passada era para ter mostrado, mas como não houve programa, que é a nova graphic novel da Turma da Mônica, chama Laços, né, feita pelo Vitor Cafage e a Lu Cafage. E isso daqui dispensa comentários, porque o Vitor... A gente começar a falar muito, vou ficar elogiando demais, apesar de que ele realmente merece todos os elogios, o trabalho dele é sensacional. E você que é colecionador, corra, porque isso aqui costuma fazer assim, ó, desaparecer. O magnetário você já não acha mais, né? Magnetário? É isso? Magnetário. Magnetário. Você não acha mais. E eu deixei dois aqui por último. Esse aqui vem fazendo um grande sucesso na televisão e o pessoal está cada vez mais ansioso, né? Você entra no Facebook, de cada 10 posts, pelo menos 3 estão falando de mortos-vivos. E parabéns para a editora, para a HQM, que está com um trabalho genial com mortos-vivos, está trazendo as revistas originais, lançadas em banca, bonitinho, e está trazendo as edições, os encadernados, né? Até que num preço legal, R$ 34,90, é isso? R$ 34,90. Bem legal. E esse daqui é o volume 12. Esse é o volume 12. E o que eu posso falar disso aqui, hein? Isso é muito bom. O que dá pra falar disso aqui, hein? Cara, isso aqui é outra coisa que surpreende, que a gente falou muito aqui, né? Da qualidade do quadrinho nacional hoje. E até das editoras que estão dando um espaço legal para o artista, né? Você chega lá com um projeto bom, eles estão publicando. A Companhia das Letras está dando um espaço muito legal para autores nacionais. E Campo em Branco é um daqueles exemplos assim de quadrinhos que vão ficar na história, como a gente falou muito do Diomedes, Bando de Dois, do Danilo Beruti, que é outro grande marco na história em quadrinhos, Cachalote, e vamos citar um monte aí. Isso daqui é um que entra nessa lista muito fácil, né? Muito legal, do Emílio Fraia e do D.W. Ribatsky. Isso é uma coisa assim, olha, recomendadíssimo, assim, ó, vai com o selo de garantia de que você não vai se arrepender de ter isso na sua coleção. Realmente isso aqui é muito, 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 muito legal, né? Bom, senhores, a gente está chegando ao final. Eu quero agradecer demais a presença de vocês.
E queria que você convidasse para as pessoas assistirem no Sesc Belenzinho, visitarem a exposição, né, de segunda a sábado, segunda a sexta... De terça a domingo. Perdão, segunda o Sesc não funciona. É de terça a domingo, a partir das 10 horas, né? Só lembrar que a gente fica de terça a sábado, das 10 às 9 da noite, no domingo, das 10 às 7 da noite. Então, domingo fecha um pouco mais cedo. E essa semana tem um acontecimento especial que a gente faz a segunda rodada de mesas da programação integrada da exposição, que chama Balão de Diálogo. A gente teve no primeiro mês algumas mesas redondas discutindo a linguagem de quadrinhos. Agora, no segundo mês, a segunda rodada. Na quarta, a gente tem uma mesa já abrindo isso. A gente vai ter ao longo, tem quarta, quinta, sexta e 2 no sábado. Nessas mesas a gente vai ter Fábio Moon, Gabriel Bá, Lourenço Mutarelli, Liniers, Adão Iturrusgaray, Rafael Sica, Marcelo Frussi. O Adão vai vir da Argentina para cá? Para cá, é uma invasão argentina no Brasil. A gente vai ter o Lautaro, que é o editor da Fiero. A gente vai ter uma turma, vai estar de quarta até sábado, todo dia, a partir das 9 horas lá no Belenzinho. A partir das 9, não, desculpa, a partir das 19 lá no Belenzinho. Gente, começam as mesas. Imperdível. Todas são gratuitas lá na exposição. Só chegar, sentar e aproveitar. Blog, site, e-mail, o que você puder passar. No site do Sesc é sescsp.org.br. Lá tem a programação inteira, tudo relacionado à exposição, todos os horários certinhos das mesas, quem são os convidados de cada mesa, porque às vezes tem algum cara que tem mais interesse e vai no dia dele. Tá, é só entrar lá no site, procurar Unidades Belenzinho e vai achar lá a programação inteira. Perfeito. Bom, site, Facebook, considerações finais, convite para... Facebook, Lilo Parra HQ, né? Tá lá no Face. Pode ir, eu sou promíscuo pra cacete, eu sou entendeu? Não tem preconceito em relação à raça, credo, cor. É só pedir que eu tô clicando sim pelo celular, no meio do ônibus, enfim. E é isso, esse ano vai ser bem bacana. Em setembro a gente se vê, né? Porque vai ter o lançamento do Capitão Nemo, o navio fantasma. E vamos fazer quadrinho, né? Vamos fazer gibi. Isso é que move tudo, né? Então, bacana. Bom, setembro você já está convidado, você com o Will. O Will. Perfeito. Eu estou devendo para o Will, né? Ele me cobrou quando ele me passou o seu contato. Ele falou, você não me convidou mais, porque ele era figura assídua aqui do programa, né? E tem um carinho enorme, tem um respeito e uma admiração pelo trabalho dele, grande, ele sabe disso, né? E, Will, você estiver assistindo a gente ou depois de assistir mais tarde, você está convidado para setembro vir aqui com o Lilo para falar desse trabalho novo de vocês. E, gente, a gente está terminando a HQcia, convidando vocês para a semana que vem assistir uma entrevista com o Edson do Guia dos Quadrinhos, que tem uma ideia genial, que eu falei para ele que ele roubou a ideia minha, que eu já estava fazendo isso lá no finalzinho dos anos 90, eu já fazia o que ele está fazendo, mas a minha ideia eu fazia sozinho, não deu certo, e ele teve a ideia de abrir para todo mundo, que é o Guia dos Quadrinhos, que é uma grande fonte de informação para você que quer saber que revista saiu tal história, como que é a capa de tal revista. Inclusive ele tem lá um valor de mercado das revistas aproximado, que é uma coisa bem interessante. Então ele vai vir falar do site Guia dos Quadrinhos, que é muito legal, que tem uma quantidade enorme de quadrinhos lá para você pesquisar, que é uma coisa que realmente a gente precisa, né? A gente não tem um banco de dados de quadrinhos, a gente não tem um museu de artes gráficas, a gente não tem nada. Todas as pessoas que tentaram fazer isso patinaram por culpa de governo, espaço do governo, um monte de outras coisas. O Gual é um grande batalhador disso. Está tentando há anos montar o Museu de Artes Gráficas Brasileiro. Ele tem um monte de originais de artistas que já nos deixaram, que são grandes mestres dos quadrinhos, que estão lá guardado, que poderia assim tá para todo mundo ver e não tem como. O governo não dá espaço. Então, uma iniciativa dessa como a do Edson realmente é muito louvável. Então ele vai estar aqui a semana que vem falando do Guia dos Quadrinhos e do Mercado de Pulgas, que acontece agora no comecinho de agosto, que é uma grande feira de troca de quadrinhos, onde você pode botar tua banquinha, aí você vai, vende, troca, comercializa, faz amizade,
compra coisa para sua coleção, que realmente é uma coisa muito legal. Então a semana que vem a gente está de volta com o Edson, do Guia dos Quadrinhos, e super obrigado por vocês, obrigado mesmo por essa fantástica entrevista, obrigado de todo o coração, e a semana que vem a gente está de volta. Tchau!